Pessoal, e depois de uma longa jornada, nós finalmente chegamos ao último episódio da quarta temporada de Justiça Jovem. E foi um final incrível, com altas revelações, morte de um personagem que ninguém estava esperando e uma cena pós-crédito que revela a Supergirl trabalhando pro Darkseid. Pô, gente, na hora que eu vi aquela Supergirl ali trabalhando pro Darkseid, me veio aquela animação da DC que o Batman fica falando pro Darkseid: renegue, cara Zor-El! Renegue, cara Zor-El! Renegue, Darkseid! Renegue, cara Zor-El! Mas assim, ó, foi um final completo e que, olha, gente, ele conseguiu me surpreender até nas cenas de ação. Porque as cenas de ação era o grande problema da quarta temporada, por causa do orçamento que eles têm pra fazer os episódios. Mas nesse episódio, eles conseguiram se superar na cena de ação. Uma cena de ação dinâmica e com toda a equipe envolvida, altas reviravoltas e que lembrou muito as lutas da primeira temporada. Então assim, ó, um final magnífico, e no vídeo de hoje a gente vai analisar o episódio 26. Vamos explicar e ver todos os segredos nele. Beleza, então, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E beleza, vamos falar do último episódio da quarta temporada, que pra mim encerrou a quarta temporada com chave de ouro, porque assim, ó, foi um final feliz que a gente teve. Ninguém morreu, as pessoas que a gente achava que poderiam morrer não morreram, e teve o casamento da Miss Marty com o Superboy. Então, quem diria que depois de tanta tragédia na história de Justiça Jovem, a gente teria um final feliz como esse. Que bom, eu gostei muito desse final. Quarta temporada, de uma forma geral, eu achei que foi muito boa. Eu acho que é até um consenso dizer que ela é melhor do que a terceira temporada, e ela está mais ou menos no nível da segunda temporada, e a primeira ainda continua intocável, né, que é a favorita de todo mundo. Mas eu acho que a quarta temporada não fica muito atrás. A gente teve esse formato diferente de sagas dentro da temporada, que pra mim funcionou muito bem e eu gostei bastante. E o jeito que a quarta temporada termina, gente, precisa ter uma continuação. Tem que fazer uma quinta temporada de Justiça Jovem, ou tem que fazer um desenho da Liga da Justiça nesse universo. Mas assim, ó, de novo, é um crime não continuar esse universo, porque eles fecharam com esse cliffhanger do Darkseid, que na verdade até lembra um pouco o cliffhanger do final da segunda temporada, quando a gente viu o Vandal Savage com o Darkseid, só que dessa vez a gente só viu o Darkseid, né, com as suas novas fúrias, a Mary e a Supergirl. E a Mary a gente já tinha visto no desenvolvimento da saga anterior, então já era de se esperar que talvez ela fosse ficar do mal mesmo. Mas a Supergirl não. A Supergirl nunca tinha aparecido no universo de Justiça Jovem. E todo mundo sempre fez teorias de onde que está a Supergirl. E agora a gente tem essa resposta. Ela ficou presa na Zona Fantasma e foi libertada agora nesse negócio envolvendo Apocalipse e a Luz. E eu adorei o uniforme que ela aparece. Esse uniforme preto com vermelho. E cara, essa é a cena pós-crédito perfeita, porque introduz uma personagem que todo mundo gosta, que todo mundo gostaria de ver numa seguinte temporada, e você fica naquela vontade de querer ver o episódio amanhã. Pô, eu queria muito que eles continuassem fazendo episódio sem parar desse negócio até eu morrer, sabe? Porque é bom demais, é bom demais. O universo é muito gostoso de acompanhar. É os personagens, os dilemas, os diálogos, eles ficando mais velhos, eles tendo outros problemas. A gente vê tudo isso na quarta temporada, na terceira, na segunda, na primeira, e eles vão evoluindo os personagens. Essa quarta temporada foi magnífica por causa disso. Os personagens de agora, eles têm outros problemas que eles tinham antes, e o desenho ainda endereça esses problemas, desenvolve eles, é muito cuidadoso nos diálogos, eu gosto muito disso. E esse episódio 26 também foi um dos melhores episódios dessa temporada, porque a gente teve um epílogo que eu achei muito bom, e a gente teve uma luta central ali contra os vilões, que foi a melhor luta da temporada, que lembrou muito as lutas da primeira e da segunda temporada, com a dinâmica da equipe enfrentando várias coisas ao mesmo tempo, eles trocando de inimigos, eles desenvolvendo a estratégia, eles conversando pelo poder do elo mental. Tudo isso lembrou a primeira temporada, e eles conseguiram se superar nessa luta final, porque, gente, tudo bem você não ter o melhor orçamento para fazer uma grande animação, mas você às vezes consegue compensar um orçamento baixo com uma grande ideia e uma grande direção. E foi o que eu acho que aconteceu nesse episódio, porque durante toda a luta ali contra o Zod, foi um negócio super dinâmico, acontecendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas a gente nunca perdia o controle do que estava acontecendo. O desenho conseguia focar em todos os personagens, desenvolver eles no meio da luta,
justificar todas as ações deles e você conseguir acompanhar de um jeito que você ficava nervoso, que você não sabe quem vai morrer ou não. Então é por isso que eu acho que essa cena final aí da luta foi a melhor cena de ação da temporada. Embora não tenha tido a melhor animação, né, nem nada disso, porque é uma animação meio travada mesmo. Mas ela conseguiu entregar o que ela tinha que entregar e até conseguiu se superar num nível bom. Mas beleza, vamos começar a falar um pouco do episódio cronologicamente, porque assim, ó, teve muita coisa, e muita coisa boa. E o episódio começa com um discurso do Zod, com ele falando do porquê que ele acha que o Jor-El enviou o Superman pra Terra. E ele dá um argumento que eu achei bem legal, né, que o Jor-El tinha aliados em Nova Gênesis. Ele poderia ter levado o Superman pra Nova Gênesis, mas que segundo o Zod, ele não fez isso porque o Superman no meio de Nova Gênesis ia ser apenas uma pessoa no meio de deuses. Então, segundo o Zod, o Jor-El enviou o Superman pra Terra porque supostamente ele queria que o Superman virasse um deus entre as pessoas que estão na Terra. Mas assim, ó, eu gostei muito do diálogo porque mostra muita perspectiva e o mindset do Zod. Mas ele não poderia estar mais enganado. O Jor-El enviou o Superman pra Terra para justamente mostrar pro Superman como é viver entre outras pessoas como ele. Para ele ser um deles e não uma pessoa acima deles. Ele queria que o Superman ajudasse as pessoas da Terra, para que as pessoas da Terra não passassem os mesmos perrengues que Krypton passou. Porque Krypton foi destruída porque o pessoal foi cego ao ponto de não ver os problemas que estavam acontecendo em Krypton. E na visão do Jor-El, o Superman indo pra lá, sobrevivendo, sendo criado entre um deles, ele entendia que o Superman iria ajudar aquelas pessoas a não cometerem os mesmos erros. Mas não que ele seria um deus, e sim que ele seria um deles. Esse sempre foi o objetivo do Jor-El. Porque, claro, ele tinha outras opções para levar o Clark, mas era na Terra onde ele entendia que o Superman poderia ajudar, justamente por causa que os humanos se aproximam dos kryptonianos. E não na questão do poder, mas na questão mental, de aprendizado. Então essa abertura eu achei muito boa para mostrar essa perspectiva do Zod, para mostrar como que o Zod, ele pensa de um jeito e o jeito que ele pensa para ele é o jeito certo. E bem, depois a gente tem a abertura. E logo depois da abertura já tem um choque, porque a gente vê o Asa Noturna Vivinho da Silva, né, ali caminhando no meio da neve, ali fora da Fortaleza da Solidão. E na hora que eu vi isso, eu já falei, eu sabia que ele tava vivo. Tava na cara que ele ia sobreviver e que ele não iria morrer mesmo. E assim, ó, eu achei que ele iria sobreviver justamente que na batalha ali que ele supostamente tinha morrido, ele tava sozinho. É extremamente incomum esse tipo de escrita onde um protagonista morre, mas não tem nenhum dos seus aliados junto com ele para reagir à morte dele. Isso é extremamente raro de acontecer, podem ver aí. Sempre que um personagem importante morre, ele tá junto com um aliado pro aliado sofrer a perda imediatamente. Não é um negócio, morreu, a gente descobriu que ele morreu 2 semanas depois. Isso até pode acontecer, mas é extremamente raro de acontecer. E como o Asa Noturna tava ali e ninguém reagiu à morte dele, eu tinha a sensação que a ideia não era matar ele. E também tinha o negócio do coração, que foi um negócio lá que a Artemis já fez na 2ª temporada, se eu não me engano, e ela conseguiu enganar todo mundo naquela época. E eu tô feliz que ele não tenha morrido mesmo, porque foi muito melhor desse jeito. Enfim, o Asa Noturna encontra a Miss Martian e a gente descobre que os heróis ali que estavam na nave, eles de fato não morreram e que era tudo uma ilusão da própria Megan para enganar o Zod e o Lord Zod. E bem, isso acaba funcionando. Só que o problema é que nesse momento eles estão no Polo Norte e eles não têm como chegar até Metrópolis porque a bionave tá danificada. Mas por sorte chega aquela outra bionave que é a Baby ao resgate da outra bionave e os heróis acabam usando a Baby para voltar até Metrópolis. E bem, enquanto isso na cidade, né, o Superboy se recusa a matar o Superman. A gente tem esse flashback do Superman lembrando, né, da sua própria família. E, gente, eu achei esse flashback muito legal. Todo esse negócio do Superboy lembrar do nome dele, da família Kent, do Superman introduzindo ele como seu irmão pros seus pais, do Superman mostrando o filho dele, né, pro Superboy. Sabe, foi uma cena realmente genuína. E o próprio Superboy tentando se curar desse controle mental do Lex Luthor e se recusando em definitivo a matar o Superman. Na minha opinião foi perfeito. E vejam só, não foi preciso uma super, hiper, mega cena de ação e tal. Não, cara, foi só um flashback, 2, 3 cenas ali pontuando, umas cenas bem emotivas, principalmente pra quem acompanha a série desde o início, e eles vão ali, papum, e funcionam. E por quê? Porque o diálogo é muito bom. Só que assim, ó, o Zod não gosta dessa desobediência do Superboy,
e ele mesmo decide matar os dois kryptonianos. Mas é exatamente nesse momento que chega a Justiça Jovem. E é aqui que começa essa batalha final no meio do centro de Metrópolis, que é, na minha opinião, a melhor cena de ação dessa temporada. E, como eu disse, não por causa da animação, mas por causa da dinâmica e da inteligência de fazer com que a luta tenha várias frentes ao mesmo tempo e ficar alternando entre elas de uma forma muito criativa. Sério, gente, a interação de todos os heróis é incrível. O Asa Noturna conversando com os outros telepaticamente, o Calduran enfrentando o Zod, porque, né, ele consegue enfrentar frente a frente um kryptoniano. Principalmente um kryptoniano que não está com 100% das suas forças. A Mega também vai imediatamente, né, atrás do Superboy e cria um elo mental com ele. E esse foi o ponto do episódio que pra mim poderia ter sido um pouco melhor. Não é que tá ruim, tá bom. Só que o nível da carga emocional que eu esperava sentir com o momento da transição que o Superboy tá do mal e fica do bem por causa da Mega, eu pensei que iria ter um pouco mais de emoção. Acabou sendo um pouco rápido demais. Essa eu acho que é a minha única crítica com o episódio. Foi muito fácil a Mega chegar, colocar o dedinho na cabeça dele, apelar pra memória dele e o negócio funcionar. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais difícil, ou talvez poderia ter sido um pouco mais criativo a forma que eles fizeram o Superboy voltar. Eu acho que essa é a minha única crítica. E assim, não é que tá ruim. É só que não tá 10 de 10, 9 de 10. 7 de 10 esse momentinho aí. E bem, o apelo da Mega funciona e o Superboy volta, né, à sua normalidade. E ele começa a ajudar o restante da Justiça Jovem. E é exatamente nesse momento que acontece um dos pontos fortes do episódio. Porque a equipe do Lord Zod, embora tenha 3 kryptonianos e uma kryptoniano com os poderes do olho de Ekron e um marciano, eles não têm nenhuma coordenação. Eles não são uma equipe, eles são um amontoado de gente com superpoderes. A Justiça Jovem é uma equipe. Ela está preparada para lidar com situações como essa. E é por causa da experiência, da coordenação, do gerenciamento da equipe, do Asa Noturna, que eles conseguem, e com uma certa facilidade, derrotar todo mundo ali. E um dos detalhes da luta é que o Danny Chase, né, ele não morreu. E com a ajuda da Saturn Girl, ele consegue, né, a força de vontade suficiente para derrotar o Malefic dentro do seu jogo mental ali na caixa materna. E olha, gente, eu realmente não esperava por essa cena, porque eu pensei que eles iriam matar o Danny Chase, tal qual eles mataram nas HQs dos Jovens Titãs, com ele se sacrificando. Eu tinha certeza absoluta que iria acontecer alguma coisa desse tipo, mas eles fizeram ele sobreviver. Uma outra coisa que acontece é que a Rocket aparece ali com aquela esfera do tempo, e ela se junta à equipe da Justiça Jovem, e com a equipe completa, então, eles rapidamente conseguem lidar com tudo isso. E claro, não é só a Justiça Jovem que faz todo o trabalho, porque também tem o Superman. A Zatanna, ela consegue salvar o Superman, né, do negócio de Kryptonita, e a partir desse momento o Superman luta contra o Zod. E olha, isso também me pegou de surpresa, porque nos vídeos anteriores eu falei, eu acho que o Superman pode morrer. E ele não morreu. E a participação dele no final acabou sendo muito legal, porque a gente viu um membro da Liga da Justiça junto com a Justiça Jovem lidando com a batalha final de uma temporada. Pô, eu não lembro se isso já tinha acontecido antes. E de qualquer jeito foi muito legal. Porque é o inimigo do Superman, sabe? É o Zod ali. Nada mais legal do que o Superman derrotar o Zod. No final, o Superman com a Justiça Jovem consegue colocar todo mundo ali na Zona Fantasma, com exceção de 2 personagens que acabam fugindo, que é a Imperatriz Esmeralda, que foge contra a vontade dela, porque o olho de Ekron, né, acaba levando ela pra longe, pra fora da Terra. E o Lord Zod, quando ele percebe que tudo já foi por água abaixo, ele foge com a esfera do tempo. E é aqui que a gente chega, né, no encerramento da temporada, que pra mim foi perfeito. O Superman fala, né, pro seu filho Jonathan, né, que o Superboy está vivo. A gente fica sabendo que o Superboy, né, vai de fato casar com a Miss Martian. Todo final envolve o casamento da Miss Martian. E todo mundo que passou ali na temporada, teve os perrengues, a gente vê ali sentado numa cadeirinha, meio que indicando, né, que tudo acabou dando certo pra todos os personagens, inclusive personagens lá da primeira temporada. Contudo, assim, tem alguns pontos que ficaram em aberto. Por exemplo, a Canário Negro, porque ela fala ali numa reunião interna ali com a Liga, dizendo que os heróis estão passando por problemas mentais muito sérios e que eles precisam ter algum lugar para descansar. E ela, inclusive, cita a palavra santuário. E quando ela disse isso, cara, foi uma referência direto
a saga, né, Heróis em Crise, que é uma saga do Tom King, né, que ele criou esse conceito do santuário, que é um retiro para super-heróis, né, onde eles podem curar suas feridas sempre que eles precisarem, e é um local totalmente anônimo e seguro. E claro, na HQ não era seguro, porque acabou tendo todo um problema ali, mas a ideia do santuário sempre foi muito boa. E eu gostei muito de ver essa ideia sendo transposta aqui para o Justiça Jovem. Porque o Justiça Jovem sempre se importou muito com o lado psicológico dos heróis. O que eles estão sentindo, quais são as consequências de uma batalha, como que uma morte de um companheiro afeta esse herói. O Justiça Jovem sempre abordou isso. E a ideia do santuário combina 100% com o desenho. E eu acho que acabou sendo perfeita essa colocação aí da Canário Negro, porque eles podem introduzir numa outra temporada esse conceito aí do santuário, e quem sabe fazer uma adaptação do Heróis em Crise, só que, ao contrário da HQ, uma adaptação boa. É o que eu espero, pelo menos, né? A outra coisa que a gente fica sabendo é que a Justiça Jovem também quer liberar os kryptonianos da Zona Fantasma. E que eles vão fazer isso, né, logo depois do casamento. Só que é aí que vem uma das bombas do final. Porque é revelado que o Clarion, a serviço da Luz e do Vandal Savage, ele mesmo retirou os kryptonianos da Zona Fantasma e imprisionou todos eles dentro ali do cofre da Luz. E o que ficou parecendo é que o Vandal Savage, em algum momento, pode usar o exército do Zod a favor da Luz, como se eles fossem controlados mentalmente pelo Vandal Savage. Agora, a Luz tem um exército de kryptonianos. Isso é muito grande. E também há duas coisas envolvendo os vilões. A Imperatriz Esmeralda, a gente fica sabendo que ela viaja até o planeta Daxam, que é aquele planeta que tem tipo kryptonianos, onde ela provavelmente vai querer viver ali, escondida para poder criar o seu próprio filho, porque ela coloca ali a mão na barriga, né, dizendo que ela vai criar o filho dela. E assim, ó, eu vi na internet que algumas pessoas ficaram surpresas que ela tá grávida, mas eu não entendi porque essas pessoas ficaram surpresas, porque já falaram isso uns 5 ou 6 episódios atrás, de que ela estava grávida dentro da Zona Fantasma. Só que como na Zona Fantasma o tempo não passa, o filho dela não cresceu. E agora ela vai ter uma chance de poder criar o seu filho, e no futuro, com certeza, esse filho vai querer uma vingança. A gente também fica sabendo o que aconteceu com o Lord Zod. Porque o Lord Zod, quando ele foge ali com aquela esfera do tempo, acontece que tudo isso tinha sido um grande plano do Metron para levar o Lord Zod exatamente no momento em que o Superboy tá lá em Marte, no momento da explosão. E o que acontece, e isso eu achei muito genial do roteiro, é que acaba sendo o Lord Zod que morreu naquela explosão. E é por isso que lá no episódio 3, 4... o pessoal fala que encontrou vestígios de um corpo kryptoniano. Claro, não era do Superboy, era do Lord Zod. E a morte dele também, ela é uma morte bem grosseira, né? A gente vê o corpo dele se decompondo, muito insana a morte dele. Uma outra coisa que é encerrada nessa temporada é a questão da linha do tempo do futuro. Porque aparece o Brainiac lá da Legião dos Heróis e ele diz que 98,64% a linha do tempo foi restaurada e que é melhor eles manterem assim e que os heróis da Legião voltem, né, pro futuro. Contudo, entretanto e todavia, eles não falam o que vai acontecer daqui a um ano que estavam precisando do Superboy ou do Superman. Não é dito o que acontece. Então esse é um outro cliffhanger que fica para uma temporada 5. E bem, seguindo aqui, né, acontece o casamento da Miss Marty com o Superboy. Dá tudo certo, é muito bonito, a gente vê todo mundo ali sentadinho. Eu pessoalmente achei muito engraçado o Batman com a roupa do Batman sentado num casamento. Tá aí uma imagem que eu nunca vou esquecer. E daí termina a quarta temporada. Mas, né, como eu disse, teve a cena pós-crédito, na qual é de novo o Darkseid recebendo as novas fúrias, né, a Mary e a Supergirl Kara Zor-El. E como eu disse, é um cliffhanger danado de bom. Só consegui ficar pensando no Renegue Kara Zor-El. Renegue Kara Zor-El. Aquela frase é muito boa. E é aquele final tão bom que a gente quer uma quinta temporada. Tem que ter. Quem sabe fazer uma quinta e derradeira temporada final, com a Luz aparecendo, o Darkseid ali, um time-lapse. Cara, eu acho que ia ser bem legal. Porque pra mim, não pode parar esse desenho aí. Acho que foi muito bom essa quarta temporada. Gostei muito de fazer as análises dos episódios. E agora é aquele negócio, né? Renew Young Justice. Então tem que incomodar, tem que colocar hashtag, tem que dizer que a gente quer. Porque daí, de fato, pode acontecer. E eu acho que
que vai acontecer. Se não for Justiça Jovem, talvez o desenho da Liga da Justiça que eu tô falando aí. Enfim, gente, foi um episódio muito bom. Eu acho que foi um episódio nota 9. Apesar dos pequenos problemas de nitpick que eu tenho com ele, acho que foi um episódio muito bom. Gostei do encerramento, gostei do cliffhanger, gostei da luta. Nunca pensei que iria dizer isso desse desenho que tem um orçamento mais baixo para cenas de ação, mas de fato, eu gostei da luta. E pra temporada de uma forma geral, nota 8,5. Acho que foi uma temporada muito boa. Gostei principalmente do formato dos episódios. Mini arcos de 5 episódios para cada personagem. Pra mim foi realmente excelente. E eu gostaria que eles fizessem isso mais vezes nas próximas temporadas. Quem sabe na próxima temporada dar um arco um pouquinho maior pro Asa Noturna. Gostaria disso também. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente você viu, você odiou, você não gostou da temporada ou você amou. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Vou ficar com saudade dos vídeos de sexta-feira de Young Justice. Mas, né, daqui a pouco tem a Arlequina. Se vocês quiserem, a gente pode fazer outros vídeos. A gente pode fazer de The Boys. Mas, por enquanto, é isso daí. Ah, sim, e dá-lhe descer. Sempre dá-lhe descer. Sempre dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do último episódio de Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.